E aí, pessoal, bom dia. Muito bom dia para todos, muito bom dia para todas. Estamos começando mais uma aula aqui. Lembrando, senhores, que hoje nós teremos duas aulas e depois, à tarde, 16 horas, temos o nosso plantão. Tudo certo? Aguardo todos no plantão. Infelizmente, não são todos que aparecem lá no plantão, né? Eu sei que vocês são pessoas muito ocupadas, são pessoas que têm, né, muita coisa para fazer, né? Tem que sair, tem que... Hoje, meio-dia e 25, segunda aula, matéria nova. Hoje, 16 horas, plantão para a gente tirar dúvida. Eu estou passando exercício para vocês e ninguém está com dúvida. Fico até sem saber o que fazer, né? Mas sim, o chat já está aberto. Caso vocês precisem tirar uma dúvida qualquer, entra lá, fica à vontade, tá bom? Aguardo todos vocês lá. Bom, a nossa matéria, ela está na apostila número 5. Apostila número 5, tá? Aguardo vocês lá com a apostila número 5. Mas aonde que está na apostila número 5? Olha, está lá nas páginas 77, 78, mais algumas páginas na frente, tá bom? Gente, essa apostila, ela é a sua lanterna. Ela é a forma de você, neste momento de pandemia, que eu espero que acabe logo essa situação horrorosa que a gente está passando. Só que não é só nós do Colégio Planeta, não são só vocês. Inclusive, tem alunos aí que não estão tendo nenhum tipo de aula presencial, remota, que seja, ao vivo. Que é aluno que está recebendo só material gravado. Então, vocês têm a possibilidade de interagir com a aula. Tá? Caso você queira fazer uma pergunta na hora, aí, durante a explicação, digita a pergunta rapidinho e manda para a gente aí, tá bom? Tá. Então, nós temos aí, ó, eu deixei para você na semana passada, exercício da página 69 a 75, você vai fazer na apostila. Quando nós retornarmos, ou eu darei um visto na apostila, ou eu peço para você colocar as respostas no papelzinho para mim e me pegar, tá bom? De qualquer forma, isso aqui, por enquanto, é a sua avaliação. Eu quero lembrar que é muito sério, velho. A gente vai avaliar você esse período todinho pelos exercícios que você está fazendo na apostila. Então, o exercício é como se fosse uma prova, é como se fosse o conteúdo bimestral de avaliação que a gente está fazendo com você. É muito sério esse negócio, tá bom? Deixa eu abrir a pergunta aqui e ver como estão, né? Ver se tem alguma dúvida para a gente. Bom dia, Mons. Bom dia. Isso, Lucas. Bom dia também. Tá, então vamos começar a nossa aula de hoje. E lá na nossa aula, como sempre, eu retirei tudo que está aqui nessa aula da apostila de vocês. Então, não precisa eu postar no site. Minha sugestão, vai batendo foto aí dos conteúdos, depois. Então, olha só. Formas do parasita da doença de Chagas. O parasita, nós já sabemos, da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Só que esse Trypanosoma cruzi, ele vai passar por 3 estágios. Até deixei um aqui já. Ele passa por esse estágio aqui. Deixa eu abrir. Ele vai passar por 3 estágios. Um estágio, ele é a forma tripomastigota. Essa forma é a forma flagelada, é a forma... Daqui a pouco eu vou colocar a fotinha dos 3 aqui, tá? Só abrir aqui. Isso. Vou abrir aqui para mostrar as fotos aqui, tamanho maior. Tá? Aqui.
Depois nós temos outro aqui. Também. Mais ou menos esse aqui. Esse aqui por cima. Esse aqui mais centralizado aqui. Então tá ótimo. Aqui. Tá, então é o seguinte. Eu fui lá no slide que estava meio fora de ordem nas fotos. Então, neste momento aqui, isso. São três formas. A primeira forma é a forma triplomastigota, onde tem o flagelo e ele vai se movimentar. Nessa forma aqui, ele pode cair no sangue, pode circular pelo corpo inteiro, inclusive. Qual que é o objetivo desse parasita? O objetivo dele é chegar ao coração, ou ao esôfago, ou à musculatura do nosso intestino. Se ele chegar numa dessas três musculaturas, lá nessa musculatura, como é uma musculatura extremamente irrigada, tem muito sangue, lá ele consegue se desenvolver através dessa segunda forma aqui. Então, isso aqui que você está vendo, olha só o rabinho aqui, ó. Isso aqui que você está vendo é a forma tripomastigota. Lembra que o protozoário é o mesmo, chama-se Trypanosoma cruzi. Mas nessa forma aqui, ele tem flagelo, a palavra mastigota vem de flagelo, e ele consegue se movimentar. Tá vendo aqui? Ele está no sangue, tem as hemácias aqui, e ele circula, ele vai batendo esse flagelo aqui e vai embora. Tá? A outra forma é essa forma aqui, ó, amastigota. Quando você recebe a doença através do machucado que o barbeiro faz para chupar o sangue aqui, e ele defeca, você coça o local, você vai estar colocando dentro do seu corpo a primeira forma que eu mostrei agora. Aí ele vai achar uma célula muscular. Lembra que nós temos musculatura no corpo inteiro. Ou a musculatura ela é do tipo lisa, ou ela é do tipo estriada, ou ela é esquelética. O objetivo dele é chegar em órgãos que são extremamente musculosos. Coração, esôfago e o tubo digestório nosso. Mas aí, não tem como ele fazer essa viagem todinha e chegar lá de uma vez. Ele vai demorar, em média, entre 5 e 40, 50 anos para chegar no objetivo dele. Então, inicialmente, ele vai chegar numa célula muscular que nós temos aqui na pele, na camada inferior da pele. Quando ele chega nessa primeira célula muscular, ele invade uma célula muscular, e essa célula muscular ela é irrigada, tem bastante sangue chegando ali. E lá ele se transforma. Lá ele vai virar outra coisa. Lá ele vai virar uma forma chamada de amastigota. Essa forma ela é sem flagelo, e ela entrou no interior de uma célula muscular, ela vai começar a se multiplicar. Até que ela explode essa célula e invade outras e continua esse processo por vários e vários anos. A pessoa vai sentir uma fraqueza muscular, a pessoa vai sentir um desânimo, mas de qualquer forma, isso vai ficar lá durante uma década ou mais, se multiplicando. É isso aqui, ó. Tá vendo essas bolinhas pretinhas que estão dentro dessa célula aqui? Essas bolinhas pretinhas aqui cada uma delas é uma forma amastigota. Aquele primeiro entrou, invadiu essa célula e começou. Observa que nas células vizinhas aqui não tem. Na hora que isso aqui estiver tomando conta de toda a fibra muscular, ele vai romper isso aqui. Só lembrando vocês que tudo que eu estou falando aqui nessa aula, tudo, tem na sua apostila. Vale a pena você pegar, abrir sua apostila, fazer a leitura do texto, porque aí você vai estar interagindo com o texto e vai ter a chance de descobrir se você tem dúvida ou não, tá bom? Porque eu monto minha aula a partir da sua apostila. É um material que nós adotamos, é um material que seu pai comprou, é um material que a gente vai usar ele da melhor forma possível. Então, você entendeu? Primeiro,
Quem invadiu o seu corpo? Quem invadiu o corpo da pessoa que vai ter a doença de Chagas? Foi a forma tripomastigota. Tinha flagelo. Foi bater nesse flagelo e chegou aonde? Chegou inicialmente na musculatura da pele. E aí, quando essas células aqui estiverem todas a ponto de se arrebentar e invadir outras células aqui do lado, esse processo continua. Até chegar um momento em que tem um vaso sanguíneo grosso passando ali por perto, e nesse momento acontece dela mudar de forma. Olha que legal. São 3 formas e ela percebe quando está chegando ali próximo de um vaso sanguíneo grosso calibre, com um fluxo de sangue maior. Aí ela vai ganhar um pequeno flagelo e vai sair dessa região para uma região muscular mais densa. Chegando lá, o processo reinicia. Então, esse processo de sair de uma região que tem a musculatura menos densa para a musculatura mais densa, vão se passando 5, 10 ou até 50 anos. Qual o objetivo dele? Chegar no músculo cardíaco, ou no músculo liso, lá do intestino, ou na musculatura lisa e muscular aqui que tem do esôfago, tá bom? Tá. Na hora que a gente vê a forma epimastigota, que é uma forma que começa a ter um pequeno flagelo, aí a gente consegue entender as 3 formas desse parasita. Então, vai ter uma forma amastigota, que é uma forma sem flagelo. Essa forma amastigota aqui, ela está dentro das células e lá ela vai se multiplicar. Depois nós temos a forma epimastigota. Olha só, aqui nós temos um pequeno flagelo. Apesar de no desenho você não perceber, mas olha só, o flagelo ele sai aqui desse ponto, faz 2 dobras e depois ele já vai para o trabalho de movimentação. Agora, quando ele é tripomastigota, o flagelo, você vai perceber que ele vai fazer várias curvas e depois a parte que está em batimento é quase do mesmo tamanho, mas a parte que está dando fixação e essas dobras que ele faz no corpo dele permite uma orientação muito maior. Então, a gente tem as 3 formas. Dúvidas, perguntas, comentários, spoiler de novela, que você está vendo demais, né? O dia inteiro vendo novela. Vamos para o próximo. Então, séries, né, da Netflix. Ai, meu Deus. A Netflix desce dinheiro para você que está assistindo ela, né? Formas do parasita da malária. Galerinha, malária é uma outra doença. Malária é outro parasita. Então, a gente vai ter 4 formas desse parasita aqui. Acompanha comigo. A primeira forma chama-se esporozoíta. A forma esporozoíta, ela vive lá nas glândulas salivares do inseto. Aqui quem passa a doença, a forma, digamos, a forma tradicional de transmissão da doença, é um mosquito chamado Anófeles. Então, lá nas glândulas salivares do Anófeles, do inseto, a gente vai ter essa forma aqui. E essa forma, ela também vai circular no sangue até chegar no fígado. Então, como é que é a forma de transmissão clássica da malária? O mosquito Anófeles chega, ele vai chupando o seu sangue, só que para ele chegar e chupar o seu sangue sem você acordar, sem você perceber, pode ser até que durante o dia você está aí, depois que quando ele chega, quando ele está chupando o seu sangue, antes de começar o processo, ele vai injetar um pouco de saliva na sua pele. Isso vai anestesiar o processo. Na hora que anestesia aquele local, o que você vai perceber? Nada. Ele vai estar chupando sangue de boa e ele aplicou em você, através da saliva dele, uma anestesia local. Você não vai nem perceber que está acontecendo alguma coisa. Então, como você não percebe isso, vai acontecer dele ir embora, chupou o sangue que ele quis, e aí quando ele vai embora, uns 10 ou 15 segundos depois, você sente arder no local. Quase igual a muriçoca.
Pode ver que muriçoca, quando ela está picando você só sente o arder quando ela já foi embora. Ou quando ela está cantando vitória, né? Não, não, não. Ela vai embora. Não. É naquele momento que você percebe. Então, na saliva dele estará esse parasita nessa forma aqui, ó, esporozoíta. Inclusive, só vai haver o parasita se ele tiver chupado uma pessoa doente antes. Porque se ele não tiver chupado uma pessoa doente antes, ele não teria o parasita, entendeu? Mas aí ele vai pelo sangue e ele chega no fígado. Lá no fígado, ele vai invadir uma célula hepática, né, uma célula do fígado hepático, e aí lá dentro dessa célula, ele vai se multiplicar. Ele vai se transformar na forma trofozoíta. E lá ele vai ficar por um tempo, ele vai destruir algumas células do fígado ali, ele vai se alimentar de um estoque de energia que o fígado tem. O fígado tem um dos órgãos que tem a maior quantidade de glicose. E aí, depois, o fígado recebe sangue do corpo inteiro. O fígado é como se fosse um laboratório. Ele vai fabricar algumas substâncias, ele tem o poder de quebrar glicogênio e fornecer glicose para o sangue quando está em baixa. Ele tem o poder de pegar a glicose que está em alta no sangue e fabricar glicogênio para fazer a taxa de glicose voltar ao normal. Então, o que acontece é isso aqui. Lá, essa forma aqui pode entrar dentro das hemácias que estão passando ali pelo fígado, né? O sangue passa pelo fígado o tempo todo. E aí, quando determinado momento em que ela já está madura, ela entra dentro das hemácias, e lá dentro das hemácias vai acontecer uma multiplicação dessas células e também vai acontecer uma transformação. É uma mudança, uma reprodução sexuada que vai, a gente chama de esporogonia, vai se transformar em outra célula. Uma outra célula chamada merozoíta. Eu costumo brincar que isso aqui, ó, se você pegar as primeiras sílabas aqui, dá para você fazer uma musiquinha e você guarda, né? Ó, estromegan. Megan, porque vai aparecer o gametócito aqui. Então, esse merozoíta é a forma que vai surgir lá no interior das hemácias. É como se uma se transformasse na próxima. Você entendeu? Esporozoíta se transforma em trofozoíta. Trofozoíta se transforma em merozoíta. E esse merozoíta aqui é uma forma que vai se multiplicar dentro da hemácia e ela rompe a hemácia. Dependendo do tipo de plasmódio, lembra que na aula passada a gente estudou malária? Que tem um plasmódio vivax, plasmódio malaria, plasmódio falciparum. Então, cada tipo de plasmódio ele vai dar uma febre periódica, lembra? Eu falei para você que a febre periódica da malária pode ser 24 em 24 horas, 48 em 48 horas, pode ser 72 horas. Então, essa febre, ela vai acontecer no momento em que o merozoíta explode a hemácia. Porque na hora que explode a hemácia, várias substâncias, várias toxinas serão liberadas no sangue e o seu sistema nervoso vai perceber isso como uma invasão. Isso vai mudar todo o pH do sangue e isso vai causar um pico de febre. Você entendeu? Então, a febre, ela é um sinal, ela é um sintoma de que alguma coisa está invadindo o seu sangue. E aí, essa febre também pode ser um sinal de que o seu sistema imunológico está entrando em atividade. Nesse momento acontece isso. E aí, esse merozoíta ele pode invadir outras hemácias, começar o processo de novo, mas ele também, durante o processo, pode acontecer a liberação de gametócitos. Ou seja, alguns merozoítas vão invadir células e vão produzir mais merozoítas, enquanto outros merozoítas vão invadir as hemácias e vão se transformar em gametas. A gente chama gametócitos porque são células germinativas. Não chega a ser um espermatozoide e um óvulo, são células germinativas. Elas vão levar material genético masculino e feminino
E isso vai gerar o processo todinho. Essas células aqui, o gametócito, ele vai ser chupado por um mosquito que estiver chupando o sangue desse sujeito aqui. É assim que a doença vai passar de uma pessoa infectada para outras pessoas infectadas, através do mosquito. Tem aqui um desenho para ajudar você a entender o que está acontecendo. Então, esse aqui seria o ciclo biológico do mosquito. Aqui, o mosquito está picando alguém. Gente, está em inglês aqui, mas eu tenho certeza que seu inglês, de tanto ver Netflix, de tanto escutar música aí, você já está com o inglês mais ou menos melhor que o meu. Então, olha só. Dá para entender, porque tem um texto em português aqui. Então, eu vou ter o esporozoíta, que vai ser liberado junto com a saliva do mosquito. Qual que é o objetivo dele? Chegar no fígado. Quando ele chega aqui no fígado, em inglês aqui, né? Liver. Quando ele chega aqui no liver, ele vai invadir determinadas células. Ó, ele invadiu essa célula, se multiplicou lá dentro. Quando ele chega no máximo, ele explode essa célula. Durante esse processo aqui, ele foi se alimentando, ele foi recebendo nutrientes no fígado. Isso aqui vai se arrebentar e vai cair dentro das hemácias. Quando isso cai dentro de uma hemácia, lá dentro ele vai se multiplicando, e no que ele vai se multiplicando, ele vai se diferenciando em merozoíta. Então vamos acompanhar a legenda aqui. O mosquito introduz de forma ativa o plasmódio denominado esporozoíta. Uma vez no sangue, os esporozoítas rumam para o fígado, onde penetram nas células hepáticas, os hepatócitos, para se multiplicarem. Dentro origina outra fase evolutiva, que é o merozoíta. Ou seja, essa mudança gera o merozoíta que já invade as hemácias. Uma parte dos merozoítas permanece no fígado e continua a se reproduzir suas células, e outra cai novamente na corrente sanguínea e adentra as hemácias, para conseguir com que o processo reprodutivo continue. Só lembrando que, mesmo que você tome uma medicação aí para você eliminar a sua malária, essa pessoa nunca vai poder doar sangue, porque ele tem um histórico de parasita no fígado ainda que, eventualmente, talvez não cause a infecção, mas fica lá, podendo ser transmitido para alguém. As hemácias parasitadas também são destruídas e originam merozoítos ou gametócitos. Ou uma coisa ou outra vai sair lá de dentro, como eu falei para você. E esses gametócitos vão começar todo o processo. Então, esse mosquitinho aqui, vamos supor que ele não esteja infectado. Esse mosquitinho aqui, ele vai pegar o parasita aqui e levar eventualmente para outra pessoa. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Tá. Vou mostrar aqui o ciclo da malária. Completo agora, para você ver como é que acontece lá no ser humano. Temos uma pergunta aqui, né? Ah, sim. Tudo tranquilo. Foi só para... Isso é bom. Tem alguém que colocou uma foto aqui, parecendo a foto do meu show aqui. Haja criatividade, né? Meninos e meninas, vamos revisar a malária. O que nós precisamos saber sobre malária para a gente ficar inteirado? Agente causador. O agente causador da malária é o plasmódio SP. Por que SP? Porque a gente vai ter, como eu disse no início, vai ter pelo menos uns 4 tipos de plasmódio conhecidos aqui na América do Sul. Plasmódio vivax, o plasmódio falciparum, está tudo lá na sua apostilinha, não se preocupa não. O plasmódio malária e o plasmódio ovário. Cada tipo de plasmódio vai provocar uma febre periódica. Então, a transmissão através da picada do mosquito, mas também pode acontecer a transmissão através da transfusão de um sangue contaminado, por exemplo, através de um transplante de fígado de um cara que tem
Isso é difícil de acontecer, porque antes de acontecer um transplante, a gente vai ter um monte de, exames, né? Isso tudo vai estar lá. Então, sintomas. A pessoa vai ter febre periódica, e essa febre periódica vai acontecer a cada 24 em 24 horas, ou a cada 48 em 48 horas, a cada 72 horas. Por quê? Porque depende do tipo de plasmódio. Se eu tenho um plasmódio vivax, 24 em 24 horas. Se eu tiver outro tipo de plasmódio, que são várias espécies de plasmódio que pode transmitir a malária, cada tipo vai ter uma febre periódica diferente. Mas é um surto de febre, velho. Você não faz ideia. Você sai de 36 para 38 graus, assim, em 3 ou 4 minutos. É uma coisa que vai te dar calafrios, vai te dar suores frios, vai tremer toda a sua musculatura. Aquilo vai te levar correndo para o médico. Aí você chega lá, o médico faz um exame de sangue, ele vai descobrir o plasmódio. Lembra daquelas formas do plasmódio? Estromegan, esporozoíta, trofozoíta, merozoíta e gametócito. Ele vai pegar, geralmente ele pega uma dessas fases aí no seu sangue e já sabe o que você tem. O tratamento. Olha, alguém deve ter ouvido recentemente nosso presidente falar sobre um medicamento aí que, na visão dele, cura o coronavírus, aí, cura o SARS-CoV-2. E, inclusive, ele emitiu aí uma nota técnica mandando os médicos dar esse medicamento para pessoas que estão com a Covid-19 no início, não sei o que e tal. Aquele medicamento, a hidroxicloroquina, na verdade, ela serve para malária. Ela tem a base de cloroquina, que é quinino, mas, pelo amor de Cristo, velho, aquilo, todas as pesquisas mostradas por vários estudos, mostradas por vários especialistas, mostram que ela não tem ação sobre o vírus. Não tem nenhuma ação sobre o vírus, nem sobre os sintomas do vírus. O que vai resolver essas coisas é o seu próprio sistema imunológico. Então, se você pegar coronavírus e o seu sistema imunológico estiver ativado, se você não tiver nenhuma deficiência imunológica, seu corpo vai produzir anticorpos e são os anticorpos que conseguem. Agora, tem gente que vai ter sintomas, tem gente que vai ter, né, falta de ar. Na verdade, o SARS-CoV-2, o coronavírus, esse novo coronavírus, ele causa vários sintomas diferentes porque ele é uma infecção múltipla. Ele tanto pode atacar o seu sistema respiratório, como pode atacar o seu fígado, como pode atacar rins. Então, quando uma pessoa está muito mal e ela é internada no hospital, o que os médicos podem fazer é dar medicamentos para amenizar os sintomas e ganhar tempo. Por quê? O seu sistema imunológico vai começar a entrar em atividade e ele vai criar anticorpos para combater o vírus. Só que se você não tiver todo aquele recurso médico, um respirador, na verdade o nome é um ventilador, esse ventilador individual não tiver bastante medicação ali em cima para combater os sintomas, não melhora. Mas nesse caso aqui, aquele medicamento, hidroxicloroquina, ele é indicado para malária. A pessoa que tiver esse problema, ele vai procurar o postinho, o médico vai descobrir, vai receitar para ele durante um período determinado, e junto com aquele hidroxicloroquina, vai indicar para esse moço aqui, vai passar outros medicamentos para não dar um efeito colateral ali no fígado, nos rins e assim por diante. Bom, a profilaxia. Primeira coisa que você tem que fazer para você eliminar a malária, eliminar a chance de você pegar a malária. Você tem que usar repelente e usar telas. É lógico, evidente, que você não vai fazer isso agora, aqui. Por quê? Porque esse mosquito, ele só circula em locais onde tem muita água suja e parada. Exemplo, interior do Amazonas, após as chuvas, a gente agora está na temporada de chuva já, entre final de maio
até o final de novembro, a gente vai ter chuvas pesadas na Amazônia, os rios vão encher, vão extrapolar, e depois que entra na seca da Amazônia, essa seca tem um período de seca bem pequeno de 3 meses lá. Nesse período de seca, os rios voltam para o seu leito normal e vão aparecendo lagoas. E aí, nesse momento, temos um ambiente perfeito para que se desenvolva o mosquito Anopheles, que é o transmissor da malária. Bom, esse é o ciclo de vida da malária. A gente vai fazer ele um pouco mais detalhado aqui. O mosquito chegou. Ele está injetando em você os esporozoíta. Vai para o fígado. Lá no fígado há a mudança para a trofozoíta, e aí vai ser liberado os merozoítas e também os gametas, os gametócitos. Um outro mosquito, por isso que tem duas setas aqui, um outro mosquito, ele vai pegar esses gametócitos e lá no estômago do mosquito vai ter a fecundação. Tá vendo aqui? Gametócitos com material masculino e gametócitos com material feminino. Aqui está o feminino, aqui está o masculino. Eles vão formar um embrião. Esse embrião vai produzir uma estrutura chamada oocimento. E essa estrutura, ela vai se romper do intestino desse mosquito, vai migrar para a região das glândulas salivares, os esporozoídeos. Por isso que nessa doença, o ser humano é hospedeiro intermediário. Cuidado com isso. Existem várias doenças em que o ser humano é um hospedeiro definitivo. Mas qual o conceito de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo? O conceito é aonde ocorre a reprodução sexuada. Se concorda que os gametas masculinos e femininos estão aqui, dentro da barriga do mosquito? Então, é lá no mosquito que vai acontecer a reprodução sexuada. Então, por isso que, nesse caso, o mosquito é o hospedeiro definitivo. Dúvidas? Perguntas? Bom, é um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho certeza absoluta que essa quarentena ela vai passar rapidinho, estourando aí agosto, setembro, né? Quem sabe 2022. No mais tardar 2023 a gente está junto. É mentira. Eu acho que, na minha percepção, em agosto nós estaremos com aula presencial. Tá bom? Um abraço para todos. Até mais. Tan, 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 tan.